Olá, amigas. O assunto que eu vou falar hoje pode até ser que não tenha esse significado, tá? Mas eu vou falar porque é uma forma da gente ficar pensando nisso, tá bom? Em Mateus 18, fala sobre quem é maior do reino dos céus é aquele que se torna como um pequenino, como uma criança, se torna humilde como uma criança. E mais para frente vem falando que ninguém deve escandalizar um desses pequeninos, ou seja, falando sobre os pequeninos, aquele que serve a Deus, que é discípulo, que é pequenino. Mas o que eu quero falar é no versículo 10, 18, 10, quando diz assim, vede, é uma advertência, Jesus está advertindo, vede, presta atenção. Não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos desses pequeninos estão todo dia diante da face do meu Pai. Se esses anjos têm consideração, respeito, tem cuidado desse pequenino, por que vocês desprezam? Agora vou eu aqui fazer uma imaginação na minha cabeça, tá? Isso não está na Bíblia, mas vou fazer uma imaginação aqui. Já pensou um anjo desse fala assim para Deus, olha, sabe aquele pequenino? Tem alguém maltratando aquele pequenino. Porque esse anjo vai estar sempre diante da face de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não despreza ninguém, a gente não deve desprezar ninguém. Ah, mas a pessoa errou, Valéria. A pessoa erra muito, dá muito trabalho. Mas se você ler no versículo seguinte, diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. E aí ele completa falando das 100 ovelhas, que uma se perdeu, e o pastor guardou as 99 e foi atrás daquela umazinha que tinha se perdido. Porque era ovelha. Era ovelha. Então, quando ele começa esse capítulo, falando sobre isso, ele está falando assim, cuidado para você não desprezar. Às vezes a gente erra muito, amiga. A gente erra muito porque a gente não tem esse olhar para aquele pequenino. Esse pequenino errou, mas se o anjo que cuida, que está ali, sempre diante da face de Deus, tem cuidado, tem respeito, tem consideração pelos pequeninos, e por que a gente não vai ter? Por que para a gente é tão difícil e a gente tem que desprezar? Eu tenho uma balança na minha, mais uma vez, usando a imaginação, né? Na minha imaginação. Uma balança de almas que eu ganho e de almas que eu não deixo se perder. Não pode estar em desacordo, né? Às vezes eu ganho, porque ganhar uma alma é muito difícil, gente. Você até realmente uma pessoa que você fala de Jesus se converter é difícil, muito difícil. Mas essa balança de você fazer ela se perder pode estar muito pesada. É uma coisa que a gente tem que sempre pensar nisso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.